Eu achava que o envelhecimento ia me trazer, assim, muitas certezas sobre mim, sobre o outro, sobre a vida. Mas o que os 40 me trouxeram de verdade foi a paz. Tá, paz é um pouco forte. A ausência de briga com as minhas dúvidas. Aceita o chá de coragem? Então, minha gente, o episódio de hoje é para falar de um assunto que tem mexido comigo, que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado, que tem sido foco de um monte de conversa minha. Sei nem se eu vou conseguir organizar minha cabeça direito para falar sobre esse assunto. Que é o quê? Climatério, envelhecimento. Agora, aos 40 anos, o meu corpo, ele resolveu que ele vai trazer mais dúvidas que eu sempre tive com ele. Preciso dizer que eu sempre busquei certezas, que eu sou uma pessoa que ama a previsibilidade. Eu amo saber o que vai acontecer. Eu acho que previsibilidade é um cobertor quentinho. Traz segurança, sabe? Me deixa pensar o que eu vou fazer e saber o que eu vou fazer é bom demais, gente. Então, eu sempre tive muito apego à previsibilidade. E se tinha uma coisa na minha vida que era previsível desde os meus 11 anos, era o quê? A minha menstruação. Ela sempre foi absurdamente previsível. O ciclo sempre foi certinho, maravilhoso, tudo certo. Tudo, ó, um relógio, ela só atrasou quando eu estava grávida. E eu tive desconfiança de gravidez pouquíssimas vezes na vida. Então, assim, ela sempre foi muito certa. Aí vieram os 40 anos. E ela, que sempre norteou parte da minha vida, resolveu brincar com a minha cara. E aí eu entendi que eu não vou chegar lá. Que eu não vou chegar num lugar em que eu vou saber tudo de tudo. Que eu realmente acreditei que esse lugar existia. E eu realmente achei que chegava uma idade, um momento da vida, em que a gente não ia ser assaltada pelas dúvidas da vida, sabe? Que a gente ia estar assim, pura segurança. Por muito tempo eu acreditei nisso. E aí, à medida que eu estou envelhecendo, eu estou percebendo que esse momento não vai chegar. E eu acho que o climatério, ele veio me dando um sacode disso. Vou te contar mais ou menos como é a minha história com o climatério. Eu não estou, assim, totalmente no climatério. Estou entrando no climatério. E eu demorei de perceber isso. Quais foram os sinais? Primeiro, eu comecei a reclamar da minha pele. Eu sou uma pessoa que ama hidratantes. Eu tomo banho de hidratante. E tem uma questão racial bem forte aí, né? Pessoas negras costumam ser banhadas por óleos hidratantes das famílias desde muito pequenas. Assim, minha mãe vivia com um olhinho de lavanda passando para não ficar com a perna fubazenta, que era como ela falava quando eu era criança. Então eu sou uma pessoa que toma muito banho de hidratante. Eu tomo banho e tomo banho de hidratante, meu segundo banho. Só que eu comecei há uns 6 meses reclamar de todos os hidratantes. E aí, não interessa a marca que eu usava, eu ia lá e trocava de hidratante, porque eu tava achando que ele estava fraco. Comecei a brigar, falando, nossa, mas estão mudando a fórmula de todos os hidratantes, que não é possível. Nenhum hidratante está dando certo mais na minha pele, a minha pele está ficando ressecada, eu passo o dedo assim e fica risco. Aí, depois de um tempo, junto com isso, eu tava reclamando de quê? Do sono. Meu sono começou a ficar picado. Acordar várias vezes durante a noite, eu tenho insônia. Eu nunca fui uma pessoa da insônia, gente. Eu sempre fui uma pessoa que dorme muito bem, que dorme demais até. Insônia. Fui pra onde? Pra psiquiatra. Tava olhando cada coisa de um jeito. Aí a minha menstruação começou a atrasar. Na realidade, ela começou a variar o ciclo. Então, um ciclo que sempre foi de 25 dias, entre 25 e 27 dias, começou a ficar 23, depois 35, depois 21, depois 40. Ela começou a fazer, vamos adivinhar quando é que ela chega hoje. Mistério, posso fazer um bolão pra saber quando ela vai chegar. E aí, quando ela atrasou, e adiantou, e atrasou, e adiantou, foi quando eu parei pra enxergar, caramba, eu acho que é o climatério. E olha que interessante, eu vinha lendo sobre o climatério, porque tem uma certa tendência à ansiedade. É um negocinho pequeno, um negocinho pequeno, tem uma certa tendência à ansiedade. Então, já que ia chegar em algum momento, eu queria entender tudo sobre o climatério. E aí eu já tava sabendo mais ou menos como é que ele acontece. Mas eu não achei que ia acontecer comigo agora, aos 40 anos.
E olha que interessante, assim, a gente conversa pouco com outras mulheres sobre o nosso corpo. Vocês já repararam isso? Quando a minha menstruação chegou, eu tinha 11 anos. E eu não me recordo de ter trocado com amigas sobre a menstruação. Eu não me lembro de ter falado com elas como foi a minha primeira menstruação, como é que eu tava me sentindo. Tinha uma vergonha, assim, pedir um absorvente, você tem um absorvente aí? Era um negócio assim, sussurrado, sabe? Com vergonha. E aí eu percebi que a gente fala muito pouco na vida adulta dessa despedida da menstruação. E esses dias eu conversei com uma amiga, ela tem alguns anos a mais que eu, ela tem 47, e a gente falava sobre climatério. E eu falei, nossa, a pele, eu tô sentindo que tá chegando, essa inconstância, não saber quando a minha menstruação vai chegar, foi um susto pra mim. E eu falei, nossa, eu sempre usei coletor menstrual e não tô conseguindo. Ela tá impaciente. Eu fiz, não tenho paciência pra colocar. Ela, isso também aconteceu comigo. Meus hormônios não apareciam caindo no exame, agora tá aparecendo. E conversando com ela, sabe aquela sensação de, nossa, ela também viveu isso, e ela também viveu isso assim. Gente, tem coisa melhor que eu vi eu também? E a gente conversa pouco com outras mulheres. E por ter 40 anos, como assim você tá cheio de dúvida ainda sobre a menstruação? E veio com dúvidas, com incertezas. Eu uso coletor menstrual há, sei lá, quantos anos, eu não tô mais com paciência pra usar, tô impaciente. Eu olho pra ele e faço, não quero! O que era certeza pra mim, começou a virar uma dúvida. E tem algo de interessante nessa história do climatério, é que você não sabe o tempo que ele vai durar. Então você não sabe quanto tempo dessa primeira brincadeira da menstruação com a sua cara, até quando ela vai embora de vez, você não sabe quanto tempo isso vai durar. Então tem mulheres que passam 2 anos assim, tem mulheres que passam 10 anos assim. É uma imprevisibilidade enorme. Que foi tema de terapia, minha gente. Porque assim, imprevisibilidade é um negócio que me dá hiperventilação, taquicardia. E eu fui conversar com a terapeuta sobre o susto que era, agora, não saber. Algo que é muito próprio de mim, que é o meu corpo. Quando eu falo com pais de adolescentes, eu sempre digo que a adolescência ela é muito angustiante. Porque você mora num corpo que você não conhece. Que ele é muito imprevisível. Então, quando você é adolescente, você mora num corpo que você não sabe amanhã qual que vai estar a gravidade da tua voz. Você não sabe qual é o tamanho do seu seio, qual o tamanho que vai ser o seu seio, ou seu pé, ou sua altura. É um corpo que ele muda numa velocidade muito assustadora. Muito, assim. Gente, Miguel, meu filho, saiu do 41, do sapato 41 pro sapato 43, numa velocidade que eu não me lembro. Eu só sei que um dia eu comprei a sandália 41 e juro que foi coisa de 2 ou 3 meses. Ele, mãe, a sandália que você comprou não tá cabendo mais. Como assim não tá cabendo, filho? Ela é 41, como não tá cabendo? Ele calçou. Não cabe. E eu fiquei olhando pra aquele pé e pensando, meu Deus, como isso muda. E eu sempre disse que acho a adolescência muito angustiante por isso. E aí, enquanto os meus filhos estão vivendo essa angústia desse corpo mudando na adolescência, eu tô vivendo novas perguntas com o meu corpo. Eu tô encarando esse corpo que tá com a pele que tá diferente, que tá com sono que tá diferente, que eu tô com um humor que tá diferente, que a menstruação que me acompanha há quase 30 anos, que era uma certeza, também tá diferente. E aí o fluxo às vezes tá fraquinho, às vezes ele tá forte de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. E o quanto, pra mim, essa mudança de um corpo, que era uma certeza, ela simbolizou muita coisa na chegada dos meus 40 anos, sabe? Eu levei pra terapia essa inconstância, essa instabilidade e essa sensação de que as coisas ainda mudam muito, inclusive nesse corpo. E como certeza é coisa de gente jovem. Porque à medida que você envelhece, o corpo ele não te traz certezas. E tem sido um exercício para essa Elisama super controladora. Essa Elisama que quer saber os detalhes de tudo, essa Elisama que quer se precaver de tudo, aprender a lidar com, pois é, querida, não vai chegar esse momento de você saber tudo, esse momento de você ter só certezas, esse momento em que você não vai ser humana.
E cada um de nós, cada uma de nós tem os seus motivos, sabe? Para ter esse desejo de certeza, de segurança, de estabilidade. Ser humano é uma condição muito grande de desamparo. O Freud dizia muito isso, que nós somos genuinamente desamparados, né? A gente precisa do outro para tudo. A nossa gestação, a gestação do ser humano, deveria ser muito maior para desenvolver o cérebro da forma que deveria se desenvolver. Só que a barriga de uma mãe não ia caber. Então a gente sai bem despreparado. Nós somos os mamíferos que nascem e que não saem caminhando com pouco tempo. A gente demora um tempo, 1 ano, gente. 1 ano você demora para você conseguir se locomover. É um nível de desamparo muito grande. A gente precisa do outro o tempo inteiro. Não existe a chance de você não precisar do outro. Você já parou para pensar nisso? Que essa ideia de que você vai ser absurdamente independente, que você não quer precisar de ninguém, ela é uma farsa. Que você só tá aqui porque alguém cuidou de você e que você vai precisar do outro o tempo inteiro. O Winnicott, ele trazia a ideia da independência, que é uma independência relativa, que é a gente nasce completamente dependente e a gente vai construindo relações em que a gente vai depender do outro, porque nós somos interdependentes, e que é seguro fazer isso. A relação saudável é aquela relação em que eu posso contar com o outro. Em que eu posso sim delegar algo pra você e que eu sei que você vai estar ali pra mim. E que eu vou estar aqui pra você, sabe? Essa troca. Mas pra maioria de nós, essa busca por saber o que vai acontecer é um jeitinho que a gente tem de fugir da dependência, do desamparo. Da sensação de que, nossa, amanhã tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Quando nós éramos crianças, nós fomos educados e educadas, sobretudo as mulheres, para aprender que se a gente for certinha, boazinha, se comportar bem, a gente vai ter da vida só as coisas boas. Então, se você se comportar bem, a mamãe e o papai, você sempre pacientes e fofos com você. Toda vez que você recebeu uma bronca, foi porque você fez alguma coisa. Mas isso é uma mentira. Mamãe e papai são humanos. A vida, ela é imprevisível. E por mais que você se comporte muito, muito, muito bem, coisas difíceis ainda podem acontecer com você. E eu acho que os 40 anos têm me trazido a paz em relação a coisas difíceis que podem acontecer. E a certeza de que eu preciso construir relações que me ajudam a lidar com o desconhecido, a lidar com as inconstâncias. Relações que me ajudam a lidar com as minhas dúvidas, que estão mudando, que estão se transformando, porque não tem resposta, gente. Não tem manual. No último atraso da minha menstruação, eu falei, amor, compra um teste de gravidez. E ele ficou olhando na minha cara. Eu falei, gente, amor, eu sei que isso aqui é o climatério. Mas se eu não fizer o teste, eu vou ficar muito ansiosa. Então, deixa eu fazer. Já tava com, 35 dias de atraso na menstruação. E aí, eu fiz o teste e fiquei olhando e pensando, meu Deus, 40 anos eu tô aqui fazendo teste de gravidez com um filho adolescente, sabendo que eu não tô grávida. Por que isso? Porque a vida, ela é essa surpresa, sabem? A vida, ela é essa incerteza, essa inconstância. O Freud contava uma história que eu não sei direito qual era o nome do poeta que ele encontrou, eu realmente não vou me lembrar, e que eles estavam vendo, passeando num jardim, que ele viu uma flor e o poeta lamentou que a flor era tão efêmera, que a flor, ela morria tão fácil. E aí o Freud falou que a gente só acha a flor tão incrível e tão bonita e só percebe aquela flor e se encanta com essa flor da forma que a gente se encanta por saber que ela é efêmera e ela vai embora. Por saber da transitoriedade dela. É a falta que faz a gente desejar, que faz a gente querer mais. Eu tenho aprendido a fazer as pazes com a falta da certeza, com a falta do 100% de segurança. Eu tenho aprendido que a falta me faz me mover. E a falta da certeza sobre o meu corpo
tá me fazendo criar um conteúdo aqui pra você e conversar sobre essa falta de certeza sobre o meu corpo. Sabe? O envelhecimento, ele tá me trazendo a paz com as minhas dúvidas. Você pensa um tabuleiro de resta 1, sabe? Daquele joguinho. Se ele for todo completo, não tiver faltando um pininho, você não consegue jogar. Não tem uma vida completa, sacou? São as ausências que fazem a gente conseguir brincar com os pininhos e trocar de lugar. E eu acho que é uma coisa muito jovem, muito imatura, a gente achar que a gente precisa do tabuleiro completo. Eu tenho feito as pazes com o tabuleiro incompleto e entendido que essa falta, essa ausência, essa dúvida, ela me ensina muito sobre mim. Ela me ensina muito sobre a vida. E ela vai fazer parte de mim. E, gente, isso tá me trazendo uma paz, sério, que eu nem achei que era possível sentir, tendo dúvidas, porque eu achava que a paz, ela era completamente, diretamente associada a ter certezas. E eu tô tão em paz, assim, tão tranquila com as minhas dúvidas, e tão tranquila com os meus pertencimentos e não pertencimentos. Eu dou palestra em um monte de lugar. E eu tenho um jeito de falar, que eu faço piada, eu sou sarcástica, eu não vim do berço da intelectualidade das pessoas, sabe? Eu nasci no povão e aqui eu sou. E hoje eu transito em lugares em que se espera da intelectual uma outra postura, talvez, uma outra forma de se vestir, uma outra forma de falar. E por um tempo, gente, por um tempo eu tentei muito me encaixar. Por um tempo eu tentei muito fazer parte. E os 40 me trouxeram a paz com não me encaixar. Sabe? Eu tô tão feliz com as minhas esquisitices. Eu tô tão de boa com elas. Eu tô tão defendendo as minhas esquisitices. Eu tô tão... É isso, gente. Pois é, eu sou essa pessoa completamente estranha em um monte de coisas. E que bom. A paz com essa versão minha hoje, e com as versões que eu fui, ela tem me mostrado, tem me trazido uma leveza na vida. Que não é essa leveza que se propaga aí de você ser só rude, só legal. Não é isso. É um... Tá tudo bem. Tá tudo bem ser esse amontoado de incertezas, de dúvidas, de angústias. Ninguém vai ser só feliz. Você não vai ser só feliz. E aí a conversa corajosa de hoje é o quanto a gente precisa ir aprendendo a fazer as pazes com as nossas versões. Que são várias, gente. Eu olho pra trás e tem coisas que eu vivi que parecem que foi outra vida, que foi outra Elisama. E foi uma outra vida e foi uma outra Elisama que viveu aquela relação, que viveu aquela situação, que esteve naquele trabalho, que pensava aquilo que hoje eu olho pra trás e penso que vergonha. Meu Deus, eu já falei isso. Deixa eu me esconder aqui um pouquinho. Pois é, mas aquela dali fui eu também. E quem sabe, quem me garante que a Elisama daqui a 10 anos não vai olhar pra esse vídeo aqui e falar: nossa, mas como é que ela teve coragem de sentar ali e falar aquilo? E eu vou respeitar todas essas Elisamas, sabe? Porque é como uma corrida de bastão. Cada versão sua vai passando bastão para outra versão sua, para outra versão sua. E quando você cruzar a linha de chegada, não foi só a versão que tá lá com o melhor tênis e super preparada que cruzou a linha de chegada, entendeu? Foram todas as outras. Foi o bastão que todas passaram nessa corrida que é de junta, que é de equipe. Foi um trabalho de equipe. De quem você é hoje e de todas as outras que você já foi. Eu tenho feito as pazes com não saber quem eu vou ser daqui a 1 ano, 2, a 3. Com sonhar, mas saber que amanhã o sonho de hoje ele pode já não fazer tanto sentido. E que eu posso mudar de ideia. Eu posso descobrir coisas que me fazem querer novos caminhos amanhã. E eu vou fazer as pazes com isso. E isso pra mim é ser congruente e respeitosa com a minha história, com as minhas expectativas, com os meus sentimentos.
com o meu amadurecimento. Amadurecer para mim tem sido fazer as pazes com todas as elisamas que eu já fui e que eu sei que eu vou ser um dia. Então é isso. Espero que, à medida que o tempo passe, você vai encontrando em você a paz com suas dúvidas. Por muito tempo eu achei que as dúvidas eram um sinal de incompetência, de que eu ainda não tinha chegado lá, mas nós não vamos chegar lá. Então pega as tuas dúvidas aí no meio do caminho, abraça todo mundo e só vamos. Vamos que é com dúvida mesmo, com medo mesmo, com incerteza mesmo, porque vai ser assim com 40, com 50, com 60, com 70, porque isso faz parte da vida, tá bom? Pega esse episódio e manda para aquela amiga, aquela que tá precisando ouvir sobre isso, ou que você quer conversar sobre isso, sacou? Você manda pra pessoa e fala, ouve que a gente precisa se encontrar depois pra falar sobre isso aqui, tá bom? Até o próximo episódio.